Bem-vindos ao nosso canal de estudos da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, Liberdade 2, sob a liderança do pastor Antônio Lino. Bem-vindos à nossa série de estudos em busca da verdade, que tem como lema: ao abrir a sua Bíblia, abra também seu coração. Nós iniciamos há 2 domingos essa nossa série de estudos. Nós fizemos uma pequena introdução, falamos um pouco sobre o estudo, falamos um pouco sobre as Escrituras Sagradas, como elas estão divididas. A gente pode até fazer uma pequena recapitulação aqui. Nós falamos como o Antigo Testamento está dividido, nós estamos estudando. Esse estudo ele tem início no Antigo Testamento e o seu fim no Novo Testamento. É um estudo onde que nós vamos estudar a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Então, no primeiro momento, nós falamos um pouco sobre os livros do Antigo Testamento, como eles estão divididos. Apresentamos a forma de divisão tanto da Bíblia Católica como da Bíblia Evangélica e também da Bíblia Judaica. Nós vimos algumas diferenças, algo que chamou muita atenção de cada um de nós. Depois nós falamos um pouco sobre a estrutura das referências, como estão organizadas as referências entre os capítulos, os versículos, as abreviações dos livros, a sequência de leitura, uma sequência ou intervalos de leitura, como nós podemos ver aqui nesses 2 primeiros gráficos, quando os versículos são separados em vírgulas, e quando os versículos são separados por traço, um demonstra uma sequência, o outro uma alternância, ou seja, no caso, no primeiro exemplo de cima, eu vou ler o versículo 38 e o versículo 44. No versículo de baixo, eu vou ler do versículo 38 até o versículo 44. E aí, nós falamos um pouco, na aula passada, falamos um pouco sobre a criação. Nós fizemos uma pequena introdução da criação. Nós falamos sobre os mundos, os mundos que Deus criou. Cada mundo inferior é uma projeção do mundo superior. E nós vimos como esses mundos estão organizados dentro das Sagradas Escrituras. Ou seja, como nós podemos percebê-los, como nós podemos ver esses mundos dentro do livro de Gênesis. E também falamos um pouco sobre a consciência acerca de Deus desse mundo. Cada mundo tem um padrão de consciência. No caso, nós vimos que Deus ele criou 4 mundos: emanação, criação, formação e ação. Na emanação, a união é total com Deus. Na criação, há uma conexão com Deus. Na formação, há uma percepção concreta de Deus. E na ação, não há uma percepção clara acerca de Deus. Então, cada mundo ele tem uma determinada projeção e tem uma determinada consciência. E aí, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a criação dos céus e da terra em 4 palavras. Quando nós lemos em nossa língua, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, principalmente no texto que fala da criação, quando nós fazemos essa leitura, o nosso entendimento, o entendimento que nós temos, ele é bem direto, ele é bem objetivo. E qual é a nossa percepção que nós temos? Qual é o entendimento que temos dentro das Escrituras a partir de nossa língua? De que Deus é a causa de toda a criação e Ele é o grande construtor. E quando seguimos um pouco mais em frente, quando bate o desejo de querer conhecer a fundo, quando bate a curiosidade,
quando bate a vontade de buscar mais ainda o entendimento acerca da criação, o entendimento acerca de Deus, e nós nos dispomos a entrar, no entendimento, né, dos antigos. Eu gosto muito de tomar como base, não gosto de dizer muito não gosto muito dessa expressão, mas ter por base a teologia judaica, né? Eu gosto muito das explicações dos rabinos, gosto muito dos escritos antigos do povo judeu, que traz um entendimento melhor, um entendimento maior acerca das escrituras, acerca da interpretação. E quando nós olhamos para o texto em hebraico, nós descobrimos algo maravilhoso, algo que vale a pena, algo que nos traz uma revelação que lança de fato luzes e elucida muitas coisas que estão ocultas em Gênesis, mas que vão ganhar uma clareza, vão ganhar uma interpretação melhor a partir de Jesus Cristo, né? A partir de João, né? O Evangelho de João, e acima de tudo a partir do próprio apóstolo Paulo, né? Falando ao povo, né? Acerca do princípio, falando do povo acerca do próprio eterno. E para nós entrarmos de cabeça, né? E como o tema propõe, isso nós estamos falando ainda, né? Do princípio criou Deus os céus e a terra. Ainda não entramos na criação propriamente dito. Nós estamos aqui ainda falando, discutindo o que aconteceu no primeiro mundo que Deus criou, ou seja, no mundo da emanação. Ainda nós estamos na criação, na sua gênese. Nós estamos ainda na criação dentro de Deus, no pensamento de Deus, na consciência de Deus. Gostaria de deixar bem claro isso, que nós ainda não entramos no mundo da criação propriamente dito. Nós estamos ainda na emanação, onde 3 atributos são fundamentais nesse mundo, né? E um dos atributos que existe, né, nesse mundo é justamente o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, ou o Espírito Santo, ele é tido dentro da comunidade judaica como um dos atributos do Eterno. E dentro da criação ele é chamado de Keter. Ele é entendido como Keter, ou seja, a coroa. Keter, ou o Espírito Santo, ele é a vontade de Deus, é o desejo de fazer, de criar, de gerar. Por isso, o Espírito Santo ele é visto nas Sagradas Escrituras sempre com uma característica feminina, né? Sempre como uma característica feminina, né? E por quê? Porque é a vontade, o desejo de Deus de criar. Outros 2 atributos que estão presentes nesse princípio, né, nesse mundo da emanação, é justamente a sabedoria e o entendimento, né? Sabedoria e entendimento. Nós temos Biná e Rohimá, né? Biná e Rohimá, sabedoria e entendimento. Então, nesse primeiro momento, nós estamos apenas falando aquilo que estava acontecendo no mundo da emanação. Estamos falando apenas na arquitetura da criação. Nós estamos falando apenas ainda no projeto. Então, quando nós buscamos o entendimento acerca da criação e temos em mãos, né, e eu gosto muito disso, temos em mãos os escritos judaicos, o entendimento acerca da criação, do processo de criação, do processo como Deus criou, fica cada vez mais claro. Então, para iniciarmos, né, para deixarmos, sairmos dessa pequena introdução e entrarmos propriamente dito no texto, nós vamos ver aqui texto, né? Nós vamos ler de Gênesis no capítulo 1, versículo 1 até o versículo
até o versículo 5, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, com escuridão sobre a face das profundezas. Mas o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície da água. Deus disse: seja luz, e a luz surgiu. Deus viu que a luz era boa, e Deus dividiu entre luz e escuridão. Deus chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite. Era tarde, manhã, dia. Nós não iremos nos deter nos versículos 2, 3, 4 e 5. O nosso objetivo aqui é apenas falar ainda do versículo 1, que é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Por quê? Porque nesse primeiro versículo nós temos 4 palavras importantes que nos ajudarão a entender o processo de criação por parte de Deus. E quando nós chegarmos ao final desse primeiro momento, eu acredito que vocês vão ter uma surpresa muito agradável acerca do entendimento da criação. Então, quando nós olhamos, para o hebraico propriamente dito, o texto em hebraico, e aí nós colocamos para ajudar ao entendimento, nós colocamos o texto em hebraico, nós colocamos a transliteração e a tradução. Então, no texto hebraico nós temos Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ou seja, nós temos como a primeira palavra de Gênesis é Bereshit, ou seja, no princípio. Bara, criou, Elohim, Deus, et hashamayim, os céus, ve'et e haaretz, a terra. Então, esse é o texto que nós temos em hebraico. Este é o texto em hebraico que nós temos. E é com base nesse texto de hebraico que nós vamos começar a desenrolar a criação antes da criação. Nós vamos começar a desenrolar a criação do mundo ainda na sua gênesis. A criação do mundo ainda na essência de Deus. A criação do mundo ainda dentro de Deus. Então, como nós falamos, nós vamos falar nesse momento sobre a criação do mundo a partir de 4 palavras fundamentais nesse primeiro texto, nesse primeiro versículo. E a primeira palavra que nós vamos falar aqui, vamos estudar propriamente dito, é justamente a palavra Bereshit. Então, a primeira observação que nós devemos fazer é o seguinte: essa palavra Bereshit, ela tem como significado no princípio, Bereshit, ou Bereshit. E essa palavra tem um sentido interessante. É uma palavra que ela é formada por uma palavra e por uma raiz. Ou seja, Bereshit não é apenas uma simples palavra. Bereshit, ele traz dentro de si várias revelações importantes no processo da criação. E, como nós falamos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, a primeira observação que nós precisamos fazer é justamente isso: o entendimento que essa palavra Bereshit, ela possui ela é formada por 2 termos, uma raiz e outro uma palavra. E quais seriam essas palavras e qual seria esta raiz? Então, Bereshit, como você está vendo, nós temos a palavra, que é Beit. Se você puder observar, você tem o Beit, aí você tem o Yod e o Tav. Quando você junta o Beit, Yod e Tav, você vai ter aqui Beit. E o que é Beit?
Beit é casa. E no centro da palavra Beit, você tem Rosh. Rosh. Então, a palavra no princípio também tende a significar o cabeça da casa. E aí eu coloquei para nossa pequena ilustração, né, para ilustrarmos melhor, duas referências importantes para entendermos essa primeira revelação do livro de Gênesis. Quais são esses dois textos? Efésios, capítulo 1, versículo 20 até o versículo 23, que diz que manifestou em Cristo. Vamos ler do versículo 17 em diante. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelência, grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e todo o nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Observe, Cristo ele foi posto como o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, Cristo cumpre tudo em todos. Cristo é o cabeça da igreja. Mas o que diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 14 até o versículo 18? Diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus, do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Observe aqui que Paulo diz que Cristo é o cabeça do corpo da igreja e mais, ele diz que Cristo é o princípio. Ou seja, Paulo está dizendo que Cristo ele é o cabeça da igreja, o cabeça da casa, Beit Rosh, e Cristo ele é o princípio, Reshit ou Bereshit. Então, a primeira coisa que nós temos aqui que salta aos olhos é justamente o termo Bereshit. O termo Bereshit, né? O cabeça da casa. Então, a primeira revelação que nós temos é justamente a palavra Bereshit, que se traduz como no princípio. E ela traz como fonte criadora o próprio Eterno. Assim, se nós fôssemos traduzir, né, ao pé da letra, levando em consideração a existência dessas duas palavras dentro de Bereshit, nós poderíamos traduzir da seguinte forma: no princípio, o cabeça da casa criou Elohim, os céus e a terra. No princípio, o cabeça da casa criou Elohim.
os céus e a terra. Essa tradução, a princípio, pode até criar uma certa, digamos assim, uma certa estranheza. Mas essa estranheza ela vai sumir quando chegarmos no final. Então, vamos levar em consideração que se nós fôssemos desmembrar a primeira palavra que nós estamos estudando, que é justamente Bereshit, que está como a primeira palavra da Bíblia, e os judeus, na questão do Pentateuco, na questão da Torá, eles usam a primeira palavra para dar nome ao livro. Por isso, quando você pega os livros, os 5 primeiros livros, que é Bereshit, Bereshit, depois vem Bereshit, deixa eu ver aqui rapidinho. Bereshit, Shemot, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bereshit, Shemot, Vaikra. Deixa eu pegar lá no tudinho que é melhor. Então nós temos aqui Bereshit, que é justamente Gênesis. Nós temos Shemot, que é Êxodo. Nós temos Vaikra, que é Levítico. Nós temos Bamidbar, que é Números. E nós temos Devarim, que são justamente Deuteronômio. Esse aqui é o Humash. São comentários da Torá, são comentários do Pentateuco em hebraico e português também. E são os comentários de 5 livros, 5 primeiros livros da Bíblia. Então, para cada livro da Bíblia, eles tiram a primeira letra, a primeira palavra e dão o nome. Mas voltando aqui ao nosso estudo, Então, Bereshit, como sendo a primeira palavra da Bíblia, né? Então Deus ele usa para iniciar o seu ato de criação o Bereshit, ou seja, o no princípio, ou o princípio. Dentro do entendimento judaico, o princípio, é um nome também de Deus. Ou seja, o princípio em si, os judeus atribuem como um nome próprio de Deus. Dentro da comunidade judaica, dentro do estudo judaico, dentro da espiritualidade judaica, Deus possui 72 nomes. Entre eles também está Reshit, ou Bereshit, ou Reshit, ou seja, o princípio, Bereshit, o princípio. O princípio é o nome de Deus. Tanto é que em Provérbios, me foge um pouco a referência, mas quando nós lemos lá em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, os judeus interpretam esse texto da seguinte forma: que a consciência de que Deus é o princípio, né? Ou seja, se eu temo a Deus, que é o princípio de todas as coisas, então eu possuo a sabedoria. De uma forma bem mais clara, aquele que é sábio teme a Deus como o princípio de tudo. Então, quando lá em Provérbios nós falamos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o que eles estão falando? Estão falando de que temer a Deus é ser sábio. Temer a Deus, que é o princípio, é ser sábio. Então, quando nós olhamos para esse texto, Bereshit, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, ou seja, primeira palavra, Bereshit.
Em Bereshit eu tenho no princípio, o princípio, a tradução mais correta seria o princípio. Né? O princípio criou Elohim. O princípio criou Elohim, os céus e a terra. Quando nós desmembramos o Bereshit, nós temos o princípio, né? No princípio, o cabeça da casa criou os céus, criou Elohim, os céus e a terra. E aí pode parecer até estranho, né, essa primeira parte, como eu falei. Pode parecer até estranho. Mas quando nós vamos avançando um pouco mais e essa tradução vai ganhando mais força, nós vamos ter o entendimento. Então observe só. Então o princípio que é o cabeça da casa, o princípio que é a fonte de criação, o princípio que é o grande cabeça, e até eu gostaria de voltar aqui um pouco, se vocês observarem, Bereshit, né, o cabeça da casa, observe que a casa, a palavra casa, que é Beit, ela está como se fosse a parede da direita e a parede da esquerda, e Rosh, que é o cabeça, ele aparece no centro. Ou seja, cabeça, o eterno Deus, ele é o centro da casa. Ele é o centro da grande casa. Ele é o centro da criação. Então, vamos avançar um pouco. Então, aí assim nós temos, na primeira palavra, nós temos a primeira revelação. Né? A primeira revelação, são duas revelações. Primeiro, no princípio. A segunda revelação, que dentro do princípio existe o cabeça da casa. No princípio, o cabeça da casa, ele cria os céus e a terra. Então, a segunda observação e a segunda palavra que nós temos dentro do texto, do primeiro texto da Bíblia, que é justamente Bereshit, Bará. Bará, aí tá Berá, não é Berá não, é Bará. Isso eu errei. Então, a segunda palavra, que sobre ela recai uma observação que deve ser feita por cada um de nós para entendermos a criação, ela tem um significado importante. O que é Bará? Bará é criar. Criar. E o que vem ser esse criar? Criar seria trazer à realidade o que estava oculto. Ou seja, Bará é trazer a realidade. Não é apenas o ato criador. É trazer essa realidade. Ou seja, trazer algo que estava oculto, o que estava encoberto. Se você observar no versículo 2 de Gênesis, você vai ter lá escrito que a terra estava sem forma e vazia, né? Estava e havia ela estava envolvida sobre as águas, né? E havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus parava sobre a superfície das águas. Ou seja, a terra estava sem forma, estava vazia porque estava oculta nas águas. Ainda ela não tinha sido revelada. Ela ainda não tinha sido manifestada. Ela estava oculta. E observe que a primeira coisa que acontece é Bereshit Bará. Ou seja, princípio, cabeça da casa, ele cria, ele traz à realidade aquilo que estava oculto. Ele traz à realidade aquilo que se oculta, né? Como nós temos aí, né? Como vocês estão vendo, ou seja, bará, criar, trazer à realidade o que estava oculto. E aí é o que está lá escrito em Colossenses capítulo 1, 14 e 18. Ou seja, todas as coisas foram feitas
nele, por ele e para ele, seja tronos, seja potestades, seja reinos, seja principados. Por meio dele, todas as coisas vieram a existir. Então aqui nós podemos ter um direcionamento sobre a criação, dentro de um aspecto importante e pouco compreendido, né, e que nós devemos levar muito em consideração. E qual é esse ponto? O de que antes Deus, de fato, né, antes de Deus, de fato, começar a sua obra, sua criação, ele prepara o ambiente onde todas as coisas deveriam estar. Então, observe que a palavra bará, ela está também inclusa, ela está dentro da palavra Bereshit. E esse fato é importante justamente porque, se nós desmembrarmos novamente Bereshit, nós vamos encontrar uma outra revelação importante, né, para cada um de nós. E qual é essa próxima revelação? Né, que é justamente Barashit. O que vem a ser Barashit? Bará, nós vimos criar, trazer a realidade. Mas o que era trazer a realidade? Trazer a realidade, shit. O que é shit em português? Traduzindo shit do hebraico para português. 6. Né? Então, Deus, em uma única palavra, é como se ele fosse desmembrando a partir de Bereshit, ele fosse desmembrando o começo. Né? Desmembrando o começo. Então você tem o seguinte, né? Você tem uma segunda interpretação importante que nós precisamos fazer aqui. E qual é? Volta aqui. É que, se levarmos em consideração a sequência, né, do texto e interpretando da forma como nós estamos interpretando aqui, nós temos Bereshit, Bará. Só que Bereshit, ela é formada por dois termos, Beit Rosh, e também nós temos Barashit. Beit Rosh, cabeça da casa, Barashit, criou 6. Então, se nós formos interpretar somente essa palavra ainda, nós teríamos uma interpretação da seguinte forma. No princípio, cabeça da casa criou 6. Mas 6 o quê? 6 dias. 6 momentos. 6 dias, 6 momentos da criação que estão ocultas em Deus, porque ainda estavam nos planos do Criador antes da criação. É como se no primeiro versículo de Gênesis, né, nós tivéssemos todo o projeto antes de ser revelado pela luz do verso 3 de Gênesis. Como diz no verso 2, a terra estava oculta sobre a água. No entanto, para que essa criação pudesse vir a existir, era necessário que houvesse um lugar para que ela fosse revelada. Então, nós temos até aqui, nós temos o quê? O texto em hebraico, recapitulando o texto em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara. No princípio, criou. Desmembrando a palavra Bereshit de duas formas. No princípio, palavras em si, no princípio, o princípio, ou seja, aquele que é o princípio, o cabeça da casa, ele cria 6. Ele traz a realidade, ele traz o que estava oculto, ele traz 6. 6
momentos, 6 dias ocultos. E aí chegamos à nossa terceira palavra, que é justamente Elohim. Então, Elohim é formado por Aleph, Lamed, Hey, Yod e Mem. Elohim. Então, Elohim, né, como é muito traduzido, né, como é comumente traduzido como Deus, né, e, no entanto, a tal tradução gera muita polêmica, em virtude de ser um termo, uma palavra hebraica, né, que reflete um plural, ou seja, ela denota uma pluralidade. E alguns interpretam essa palavra como sendo uma expressão majestática, né, uma expressão de realeza. Outros como uma pluralidade de atributos e outros como uma pluralidade de pessoas. No entanto, a Elohim tem um significado ainda bem maior do que estes, pois dentro da espiritualidade judaica, dentro do entendimento judaico, né, os judeus eles entendem, né, a palavra Elohim como sendo um lugar, como sendo o lugar, como sendo um palácio. Como eles mesmos falam, Elohim é o palácio dos atributos de Deus, ou a grande casa. Essa argumentação, para muitos cristãos, para muitas pessoas que estudam essa escritura, pode ser tida como uma interpretação, uma explicação sem fundamentação bíblica. No entanto, ela ganha argumento e ganha força quando nós vemos, né, o Senhor Jesus Cristo falando aos seus discípulos para que eles não se turbassem o coração, mas que eles crescem em Deus, que eles crescem também em Cristo. Por quê? Porque na casa do seu pai, como ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele teria dito: vou preparar-vos lugar. É o que está escrito lá em João, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 12. Então, Jesus, ele se coloca diante dos discípulos como sendo a grande casa. Aí você pode dizer, mas não, Cristo não falou isso. Cristo disse, na casa de meu pai. E geralmente as pessoas elas apontam esse texto para algo futuro, para algo que está além. Só que se você for observar, Jesus ele fala aqui no capítulo 14 dessa forma, mas quando você vai para o capítulo 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E depois, mais tarde, Paulo ele diz que nós somos o quê? Casas espirituais edificadas sobre o fundamento. E lá em Apocalipse você vai encontrar uma das bênçãos, um dos galardões, um dos prêmios ao vencedor, que seríamos o quê? Seríamos colunas no templo de Deus. Só que na Nova Jerusalém não existe templo. Então, quando nós olhamos para esse versículo, nós só podemos entender como uma alegoria de que Cristo é a grande casa e que nós somos moradas dentro dessa grande casa. E assim, quando nós olhamos para Elohim e entendemos Elohim como o lugar, lembre-se que Deus traz
a realidade, o que estava oculto. Só que essa realidade que estava oculto, ela precisa de um lugar para se manifestar. Ela precisa de um lugar para existir. Assim, a nossa interpretação, o nosso texto, ele ganha mais um elemento, ele ganha mais uma complementação para entendermos a criação antes da criação. A criação por meio de 4 palavras. E assim nós poderíamos dizer que, no princípio, o cabeça da casa criou 6 dias ao criar o palácio dos atributos. E aí você pode dizer, mas por que Deus criaria um lugar? Lembre-se que nós falamos na aula passada que Deus, para criar todas as coisas, ele usa atributos para criar. E na aula passada nós falamos que o apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz que o que nós podemos conhecer de Deus, nós conhecemos por meio dos seus atributos invisíveis. Nós conhecemos a Deus por meio dos seus atributos. E por que nós conhecemos a Deus por meio dos seus atributos? Porque os atributos são manifestos naquilo que foram criados. Então, quando nós olhamos aqui e vemos nessa terceira palavra, Elohim, como sendo o palácio, o lugar, a casa dos atributos de Deus, e juntando com o que nós já temos, e interpretamos que no princípio, o princípio, aquele que é a essência, aquele que é a totalidade, aquele que é inalcançável, é inatingível, é o Todo-Poderoso, aquele que ninguém viu e jamais verá, o cabeça da casa, ele cria, ele traz à realidade 6 momentos, 6 dias. Ele traz o que está oculto, ele traz 6 momentos ocultos para manifestar dentro do palácio dos atributos. Observe que, à medida que nós vamos avançando, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 em diante, vai se tornando cada vez mais claro na nossa interpretação. Quando olhamos Colossenses capítulo 1, versículo 14 até o versículo 18, e quando nós adicionamos mais esse elemento, Elohim, como o palácio dos atributos de Deus, a casa dos atributos de Deus, o ambiente onde Deus vai criar todas as coisas, Colossenses 1, 14 a 18, passa a se tornar mais claro ainda. E aí nós chegamos à quarta e última palavra, né, da criação. Sim, palavras importantes da criação. Que é essa pequena palavra, Et. Aleph e Tav. Né? A quarta palavra é Et, né? Que alguns traduzem como sendo os. No entanto, né, alguns intérpretes acreditam que seja uma referência ao princípio e fim de todas as coisas, ou seja, o alfa e o ômega. Como essa palavra ela é composta pela primeira letra judaica, Aleph, que não possui som. Aleph não possui som. E Aleph é a letra que inicia todos os nomes de Deus. E por que ela não tem som e inicia todos os nomes de Deus? Para que quando olhar para os nomes de Deus e ver o Aleph,
Aleph, todos silenciem e reverenciem o Eterno. E a outra letra, que é Tav, que é a última letra do alfabeto judaico. Então nós temos o início e o fim, o princípio e o fim de todas as coisas. E nós vamos encontrar isso perfeitamente, né? E aí nós vamos entender de uma forma bem melhor quando nós olhamos lá para Apocalipse no capítulo 1 e no versículo 8. Né? Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e 8, que diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, ou eu sou o Aleph e o Tav, o princípio, ou seja, o Aleph Tav, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou então, em Apocalipse 21, versículo 6, que diz: E declarou-me ainda, tudo está realizado. Eu sou Alfa e o Ômega. Eu sou Aleph e o Tav, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. E Apocalipse 22, 13, que diz: Eu sou Alfa e o Ômega. Eu sou Aleph e Tav, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Assim, a nossa interpretação acerca desse primeiro versículo sobre a criação, ela se conclui da seguinte forma: no princípio, o cabeça da casa, ao criar o palácio dos atributos, trouxe à realidade em 6 dias o princípio e o fim dos céus e da terra. Ou seja, a última parte referencia-se às duas últimas palavras, Shamaim, céus, e Haaretz, Haaretz, terra. Então, quando nós olhamos no primeiro versículo da Bíblia, lá em Gênesis, quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 1 e versículo 1, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra, para nós soa direto demais. Mas quando nós olhamos e vemos Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, nós temos algo que é maravilhoso. No princípio, o cabeça da casa, ao criar o palácio dos atributos, trouxe à realidade em 6 dias o princípio e o fim dos céus e da terra. Então, no primeiro versículo da Bíblia, nós temos a essência da criação. No primeiro versículo da Bíblia, nós temos tudo exposto a todos nós. Repito, no princípio, cabeça da casa, ao criar o palácio dos atributos, trouxe à realidade em 6 dias o princípio e o fim dos céus e da terra. Ou seja, isso tudo antes mesmo dele dizer: haja luz. Tudo isso ainda estava no mundo da emanação. Tudo isso estava ainda no seu projeto inicial que nós encontramos no primeiro versículo da Bíblia. Na próxima aula, nós iremos, aí sim, entrar no mundo da criação propriamente dito. Na próxima aula, nós vamos falar dos 6 dias que se revelam a partir do haja luz. Observe a maravilha da criação de Deus
E aqui nós vemos algo fundamental. Eu espero que vocês tenham percebido que nesse primeiro versículo nós podemos ver a explicação do apóstolo Paulo de Colossenses, capítulo 1, versículo 14 até o versículo 18. Paulo explica de uma forma a apontar para Cristo o processo que nós falamos aqui, dentro da espiritualidade, dentro do primeiro mundo que Deus criou, que é a emanação. No princípio, cabeça da casa, ao criar o palácio dos atributos, trouxe a realidade em 6 dias, o princípio e o fim dos céus e da terra. Que Deus te abençoe, que Deus possa ter te dado a iluminação necessária para compreender isso juntamente conosco e assim podermos seguir em frente o entendimento da palavra de Deus. Fique conosco sempre aqui no nosso canal, estudando, contribuindo também com comentários, o que você achou, o que você pensou, o que você pensa, né? Colocar alguma coisa a mais, escrever algo a mais, sempre é válido, sempre é importante. Vamos aprender juntos da palavra de Deus. Fique com Deus, que Deus te abençoe, e na nossa próxima aula, no nosso próximo domingo, se Deus assim nos permitir, nós falaremos sobre a criação do mundo. Falaremos sobre os 6 dias da criação e o que cada um deles representa. Espero que todos tenham aprendido um pouco mais. Qualquer dúvida, deixe nos comentários embaixo, nas mensagens, nas postagens. Que Deus possa te abençoar. Se você gostou, curta, compartilhe. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal de estudos da Igreja Pentecostal Unida Brasil, Liberdade 2. Até a próxima, gente.